Olá, seja bem-vinda a mais um episódio da série Doutora Pri Convida. Aqui é um bate-papo com convidados para poder falar como que a mulher de 50 a mais pode viver com mais energia, mais autoestima e mais longevidade. Eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica com especialidade em acupuntura e geriatria e hoje temos uma convidada mais que especial, que é a doutora Natália Alencar. Ela é médica endocrinologista pela USP e o tema que vai trazer hoje é sobre a terapia hormonal na menopausa. A gente sabe que esse é um tema que traz muitos tabus, as pessoas às vezes ficam com dúvida do que dá para fazer na prática, como fazer a hormonioterapia de uma maneira segura e que tenha uma indicação precisa. E é isso que a gente vai falar hoje dentro da nossa live, falar um pouquinho sobre a terapia hormonal na menopausa. Boa noite, Pri. Boa noite, mulheres. Bom, muito bom, estou muito feliz da gente poder conversar um pouco. Eu conversei aqui um pouquinho de você, na verdade até a gente se conheceu. Você foi inicialmente minha aluna e hoje é minha endocrinologista, né? Então, Verdade. então a gente vai aí trocando. E aí eu falei, né? A gente vai falar hoje um pouquinho mais sobre essa questão da terapia hormonal na menopausa. E primeiro eu queria que você se apresentasse um pouquinho melhor, né? Então, quem que é a Natália, né? Quiser se apresentar um pouquinho melhor. Certo. Então, eu me formei como endocrinologista há 5 anos e terminei na USP de São Paulo. Foi em São Paulo onde a gente se conheceu, né? E no consultório atualmente, meu foco é realmente ajudar tanto na parte de controle hormonal, quanto saúde metabólica, saúde óssea. E sempre com um olhar que, inclusive, eu aprendi muito com você, de ter um olhar integrativo em relação às pessoas, né? Apesar de o foco da endocrinologia ser a parte de hormônio, de metabolismo, de peso, né? Colesterol, glicose, olhar a saúde mental da pessoa, realmente olhar o contexto na qual ela vive, como é que ela está se sentindo de uma forma mais ampla. E é isso, Pri. Sim, muito bom. E você sabe que assim, esse tema de terapia hormonal na menopausa é uma coisa que tem muito tabu, muita ideia que as pessoas têm. Eu recebo muito no consultório mulheres que vêm com essa dúvida, com medo, às vezes pego pacientes que passaram por vários médicos e cada fica confusa assim, né, do que funciona, do que não. Então, para a gente começar, primeiro a gente entender o que é terapia hormonal e aí mais especificamente na menopausa, né? Então, o que a gente diz que é essa terapia hormonal? Certo? Então, a terapia hormonal da menopausa é a reposição dos hormônios que caíram devido à falência dos ovários que acontece normalmente na mulher na menopausa. Então, a produção natural dos hormônios, do estrogênio principalmente, também da progesterona, cai muito na menopausa e a terapia de reposição hormonal é justamente a gente prescrevendo um tratamento médico de reposição desses hormônios que estão em níveis baixos na mulher ali por volta, em geral. Claro, a menopausa pode acontecer a partir dos 40 anos, mas o mais comum é a partir dos 50, entre 50 e 55, que a maioria entra. Então, a mulher está lá, o nível de estrogênio e progesterona era bom antes e teve essa queda muito significativa, e a gente vai repor. É isso, a terapia de reposição hormonal da menopausa. Então, assim, a gente tem essa variação, que é o natural até do envelhecimento, né, da mulher, a gente pensar essa oscilação, e a terapia hormonal seria para fazer essa reposição. E por que todas as mulheres vão precisar ter isso? Até teve uma mulher que me perguntou isso, né, dentro da caixinha de perguntas. Então, assim, será que todas as mulheres vão precisar fazer essa terapia hormonal? Ou será que não, né? Pensando até que se isso está relacionado com a menopausa, que aí a gente, claro, pensando no envelhecimento, todas as mulheres irão passar, né, dessa fase. Então, será que todo mundo tem essa indicação? Ótima pergunta, porque realmente todas as mulheres vão passar pela menopausa, mais cedo ou mais tarde, porém nem todas irão precisar da terapia de reposição hormonal. A indicação é realmente de acordo com os sintomas de cada uma. A vivência da menopausa é muito individual de mulher para mulher. Pode ter mulheres que
não vão apresentar nenhum sintoma, vão manter o bem-estar, essas não vão se beneficiar da terapia hormonal. Mas aquelas mulheres que começaram a ter irregularidade menstrual, né? Começaram a entrar ali no período perimenopausa, que a gente chama. E aí a gente define menopausa mesmo depois de um ano que veio a última menstruação. Mas a gente já pode começar a reposição hormonal naquelas que estiverem com sintomas, mesmo no momento de irregularidade menstrual, que a menstruação não parou totalmente. Então, essas mulheres que estiverem com ondas de calor, que são os fogachos, aí tiveram muitas mudanças de humor mais deprimido, aí depois fica mais normal e pode ter um momento de piora de ansiedade, irritabilidade. Então, essa flutuação do humor, ondas de calor, redução de libido, ressecamento vaginal, insônia, dores articulares, a mulher está ali com muitos sintomas, ela deve procurar ajuda médica, porque a reposição hormonal com certeza vai ajudá-la. Então, assim, acaba sendo muito mais para mulheres que estão passando por essa transição, mesmo antes do que é considerada menopausa, e que seria muito de acordo com os sintomas que a mulher tem. E se a mulher não tá com nenhum sintoma durante essa transição, fala assim, nossa, porque tem muitas mulheres que têm muitos sintomas, né, desses fogachos, dessa secura vaginal, falta de libido, insônia, tudo. Mas tem algumas mulheres que podem não ter sintomas. Nesses casos, pode ser necessário ou não usar esse tipo de terapia ou isso é individualizado? Como é que isso é feito? No geral, a gente não usa. Se a mulher realmente não tem nenhum sintoma, a gente não usa. Mas aí, claro, a gente vai ter o cuidado, porque eu até li uma frase hoje que eu achei bem importante para trazer aqui, que coloca que hoje em dia as mulheres vivem mais de um terço da vida na menopausa, né? Você, como geriatra, pode complementar, falar sobre a mudança da expectativa de vida das mulheres nos últimos anos. Então a gente vive tem um tempo muito significativo na menopausa e entrar nesse momento, nesse período, é uma oportunidade de reavaliar todo o estilo de vida da mulher, marcadores de saúde, tanto olhar como é que está o osso, saúde mental, composição corporal, né, quantidade de músculo, gordura, os exames de colesterol, glicose, rastreamento de câncer. Então, mesmo que a mulher não tenha sintomas, ela deve fazer um acompanhamento médico ao menos preventivo. Concorda, Pri? Fala sobre a tua visão em relação a isso e sobre o aumento da expectativa de vida das mulheres e como a gente está Sim. vivendo tanto tempo na menopausa, né? Com certeza, na verdade foi até exatamente por isso que me incentivou a falar sobre o cuidado da mulher 50 a mais, né? Eu falo 50, mas na verdade essa variação que a gente tem no envelhecimento ao longo de toda a vida, né? É mais acentuado assim a partir dos 30, geralmente as mulheres começam a sentir um pouquinho a partir dos 40, mas nos 50 é onde muda muito a forma que a gente tem que lidar com o cuidado. Então, a gente muda, inclusive, como é feito o check-up, muda como é feito os rastreamentos, né, de risco de câncer, risco de outras doenças cardíacas, doenças metabólicas, né, como diabetes, doenças como pressão alta. E aí, nesse contexto, essa mulher muitas vezes está passando por várias transições na sua vida social, muitas vezes está com os filhos saindo de casa, às vezes está até mudando o relacionamento, está mudando de trabalho, às vezes está pensando no que vai fazer, né, em aposentadoria ou que não quer deixar de trabalhar, enfim, então tem vários contextos de mudança e que isso acaba influenciando muito em todo o cuidado, né, que é esse cuidado, né, como um todo da mulher. E eu vejo muitas pensando até o que vai fazer, sabe? Assim, nossa, às vezes são mulheres que nunca tinham passado, por exemplo, não tinham uma regularidade a fazer um acompanhamento médico, ou às vezes passava, né? Às vezes com um ginecologista uma vez por ano e não acompanhava outras coisas. E daí começa a repensar sobre a saúde nesse formato assim global. E a gente começa a ver também muitas indicações de começar alguns tipos de tratamento, como a própria terapia hormonal, e essa angústia, né? Será que isso vai fazer bem? Será que vai fazer mal?
E eu vejo muito tabu relacionado a isso, e é um incentivo, na verdade, que eu vejo para que as mulheres elas possam ter esse olhar para o cuidado, que o corpo às vezes começa a gritar, né? Que às vezes o corpo começa a chamar atenção. Então, se não viu até agora, agora o corpo tá pedindo ajuda. Ou se às vezes já se cuidava, já fazia esse movimento, às vezes já fazia alimentação, atividade física, já fazia um acompanhamento regular no médico, mas de repente as coisas não são do mesmo jeito como era antes, né? E a gente começa a ver muita mudança. E eu recebo muitas mulheres, às vezes, que chegam no consultório, que eu, como geriatra, né, eu estudo essa parte de menopausa sobre o ponto de vista da geriatria, mas é importante que cada profissional tenha esse olhar. Tanto que eu acompanho junto, né, com o ginecologista, com o endocrinologista, e geralmente quem vai fazer a reposição hormonal faço em conjunto, na verdade, quem prescreve geralmente é endocrinologista, o ginecologista que está acompanhando junto. E isso é uma forma da gente fazer esse cuidado integrado, né? E o que você percebe, assim, que começa a ter essas dúvidas e tabus relacionados a essa parte de terapia hormonal? Porque parece que quando eu falo alguma coisa sobre esse assunto, não sei se você recebe isso também, as pessoas falam assim, mas você acredita em terapia hormonal? Assim, você é do time que faz ou não faz? Sabe, parece como se tivesse alguma coisa... Então, assim, tem muito tabu nisso. Então, conta um pouquinho, assim, sobre isso. Com certeza, Pri, tem muito tabu em relação ao hormônio como um todo, especialmente na menopausa. E o tabu da reposição hormonal na menopausa tem vários motivos. Um grande marco na história é um estudo bem conhecido, o nome dele é Women's Health Initiative, com certeza você conhece, né, o WHI, que foi publicado em 2002 e fez a mídia acabou distorcendo também um pouco das informações do estudo, mas o estudo como um todo mostrou que a terapia hormonal na menopausa levava a um aumento do risco cardiovascular. Mas o grande problema desse estudo é que ele incluiu mulheres que hoje em dia a gente não faz mais a terapia de reposição hormonal. Que, por exemplo, a mulher de alto risco cardiovascular, que é alto risco que tem infarto, derrame, né, o AVC, a gente não faz a terapia hormonal nela. E esse estudo incluiu. Então, teve muito alarde na mídia, informações distorcidas, e foi se gerando muito medo, tanto no público leigo, nas pacientes, quanto até nos médicos de prescrever. Então, o medo da parte tanto de ter infarto, AVC, quanto do risco de câncer de mama. Esse é um dos principais motivos que levou realmente a esse preconceito até com a reposição hormonal. E é claro, aí a gente tem que levar, a gente, depois de muitos anos, foi tendo várias subanálises desse estudo, do WHI, e outros estudos foram surgindo, e a gente viu que sim, a terapia hormonal é segura quando bem indicada. Aí a parte mais importante é não usar para toda mulher. Que o erro do WHI foi ter feito uma prescrição discriminada, porque antes até se achava que a reposição hormonal protegia de doença cardiovascular, podia ser usada assim para prevenir doença cardiovascular. Hoje em dia a gente não vai para prevenir, a gente sabe que alguns grupos específicos podem ter esse efeito benéfico quando iniciado no momento certo, mas é tudo em relação ao momento certo de iniciar e para a paciente certa. Sim. Eu acho que você falou isso é importante porque os estudos científicos, quando eles chegam assim para a população, muitas vezes fica de uma maneira da gente não saber esses detalhes, essas particularidades. Então é importante a gente trazer essas informações que são mais adequadas e sempre as pessoas verem com seus médicos, verem no particular o que realmente está indicado ou contraindicado, né? Então tem algumas coisas que você já falou, né? Mas se você quiser falar um pouquinho mais, qual que alguns pontos maiores de atenção para pensar sobre as contraindicações, por exemplo, do uso da terapia hormonal? Perfeito. Então, a mulher que nos procura com sintomas, ela está ali com aquelas ondas de calor, com esses sintomas que a gente falou, com irritabilidade, insônia, queda de libido.
Aí a gente, então ela teria indicação pelos sintomas, mas o principal é a gente avaliar se ela não tem nenhuma contraindicação também. Então a gente tem que avaliar principalmente a parte de endométrio, que é o tecido que reveste o útero. Então a gente não pode fazer se a mulher tiver alguma alteração no endométrio de causa desconhecida, ou ela tiver com sangramento anormal, que a gente não sabe a causa. Se a mulher já teve algum câncer teve um histórico passado ou atual de câncer de mama, essa é uma das principais contraindicações, por isso que a gente sempre tem que avaliar, tanto com exames de mama, né, mamografia geralmente é o mais comum, às vezes precisa complementar com algum outro. Então tem que avaliar atualmente se a mulher não tem nenhum nódulo suspeito e ver o seu risco também, né, olhar a história familiar. Aí hoje em dia no consultório a gente usa muito as ferramentas para calcular o risco daquela mulher ter câncer de mama. E aí, dependendo desse risco, a gente indica ou contraindica a terapia hormonal. Então, de contraindicações, tem a parte do sangramento vaginal que a gente não sabe o que é, tem a mulher já ter tido câncer de mama, a mulher com alto risco cardiovascular. Aí também precisa de uma análise bem individualizada do contexto da mulher, do hábitos de vida, se ela fuma ou não, de exames de sangue, de colesterol. E a gente coloca em uma calculadora de risco cardiovascular também. Hoje em dia tem várias ferramentas que ajudam. Aí, se a mulher tiver alto risco cardiovascular, a gente não faz. Se a mulher também tiver algumas questões de teve trombose, tem uma trombofilia de alto risco, a gente também, porque nem todo caso de aumento do risco de trombose é contraindicação. Porque em alguns casos a gente só pode preferir a via transdérmica pela pele não comprimido. Mas em alguns casos, e a mulher que teve trombose recorrentes, tem uma causa genética, aí também é uma contraindicação. Então, a avaliação médica, principalmente para olhar se a mulher tem algum desses pontos que contraindique a terapia hormonal. Eu acho que você falou uma coisa que poucas pessoas podem saber, mas que é muito importante, né? Você falou, por exemplo, o uso de calculadoras, calcular o risco. Então, assim, claro, isso são coisas que às vezes a gente vai nos bastidores da nossa consulta e que eu acho que é importante. É claro que eu acho que as pacientes não precisam saber os detalhes disso, né? Porque a gente está aqui para isso. Mas é importante saber que existem essas ferramentas para saber que não é simplesmente uma informação ou uma coisa pontual que vai determinar se tem indicação ou contraindicação, por exemplo, de fazer essa terapia hormonal. Tem que pensar em todo esse contexto. Essas ferramentas auxiliam, mas elas também não são determinantes, né? Porque a decisão sempre é uma decisão que a gente faz, que usa como auxílio, usa como ferramenta mesmo, né? Como auxílio. Mas que eu vejo que muitas mulheres às vezes não tinham essa ideia, né? Eu, como geriatra gosta muito de escalas, a gente usa muitas escalas, muitos testes e tal. E às vezes a gente tem muita ideia de, por exemplo, para fazer um check-up, para fazer algum exame, é só aquele exame de sangue, assim, que a gente faz e pronto. E não, na verdade a gente junta informações. E aí, com essas informações, que pode ser um exame de sangue, pode ser um exame de imagem, pode ser uma conversa que você faz com o paciente, às vezes perguntando sobre a pessoa, às vezes perguntando sobre a família. Então, isso tudo junta, e isso que traz esse contexto que é muito mais elaborado, né? E por isso que é muito mais personalizado, não dá para generalizar. Então, é importante a gente saber que existe embasamento e que não é assim só um achar, né? É tudo baseado em ferramentas validadas cientificamente e que ao mesmo tempo a gente personaliza, né? Com cada pessoa. E você começou já a falar algumas coisas, inclusive, né? Pensando nisso até nesses testes, né? Tem alguma coisa, algum teste, né? Que a gente falou que, por exemplo, a menopausa é a última menstruação que a mulher tem, isso a gente vê depois de 12 meses, né, que ela passou, foi a última menstruação dela. E tem algum exame de sangue ou algum exame mais específico que a mulher ela precisa fazer para poder tanto saber se precisa começar ou se tem alguma contraindicação para fazer a terapia hormonal, assim, antes de começar, às vezes faz algum tipo de exame, tem alguma coisa nesse sentido? Sim, com certeza. O exame ele não é para diagnosticar a menopausa, porque, como você falou, realmente o diagnóstico é clínico. Uma mulher, depois de 45 anos, 40 ou 45 anos,
Passou um ano sem menstruar, menopausa já é o diagnóstico clínico. Alguns casos, né, por exemplo, uma mulher que já tirou o útero, a gente fala que fez uma esterectomia. Ela fez esterectomia com 30 e poucos anos, na idade fértil ainda. Como é que a gente vai saber? Aí a gente pode precisar de um exame que aí a gente chama que é o FSH. É um exame de sangue, que é o principal marcador, que ele fica bem alto quando a mulher está na menopausa. Aí a gente vai acompanhar tanto os sintomas dela, se ela vai notar esses sintomas de ondas de calor, de irritabilidade, vai notar diferenças subjetivas que ela vai relatar para a gente, e a gente pode auxiliar com esse exame do FSH. Mas uma mulher com útero, o diagnóstico não precisa, para o diagnóstico de menopausa, não precisa de exame. Porém, a gente tem que fazer os exames, tanto exames de sangue, quanto a mamografia, quanto o ultrassom de endométrio, para avaliar se ela não tem nenhuma contraindicação. Além desses exames, aí dependendo de cada caso, como a gente tem que avaliar bem aquele risco dela ter infarto, AVC, pode ser que a gente precise de algum outro exame para avaliação desse risco cardiovascular, como ultrassom dupla de carótida, ou um teste de esteira. Mas os mais importantes é de sangue, que vai avaliar a parte de colesterol, a parte de glicose, se ela não tem um diabetes, se ela não tem um colesterol muito alto, que impacta nesse risco cardiovascular. A parte do exame da mama e do exame do útero para ver esse tecido que reveste o útero. E em alguns casos a gente complementa com outros exames. Sim. É bom saber, porque tem muitas mulheres que às vezes acham assim, ah, eu fiz o exame, tá normal, então não precisa fazer nada. Mas às vezes é o exame para saber se não tem alguma contraindicação. Então, assim, a gente, Uhum. os exames são feitos dentro de um contexto, né, para a forma que vai ser utilizado, né, vai ser essas particularidades. E aí você chegou a também começar a falar um pouquinho, né, sobre só existe um tipo, que tipos que existem para a gente poder fazer uma terapia hormonal? É um hormônio, tem mais de um hormônio? Como que é aplicado isso? É injeção? Como é que é isso? Certo. Então, a terapia de reposição hormonal pode ser isolada só com estrogênio, que é somente para a mulher que não tem mais útero. Vou explicar por quê. Ou pode ser com estrogênio mais a progesterona, que aí a progesterona é basicamente para proteger o endométrio, que é esse tecido que reveste o útero, para reduzir o risco dele engrossar, de ter hiperplasia e câncer de endométrio. Então pode ser só com estrogênio isolado ou estrogênio mais progesterona. E aí as vias de administração do estrogênio. Eu estou até com uma aqui, uma das vias, que é o estrogênio em gel. É um dos que eu mais prescrevo na prática, inclusive. Ele é assim e tem um puffzinho, então o estrogênio em gel. Por quê? Porque a via transdérmica, quando é em gel ou adesivo, é a via que tem menos risco de doenças tromboembólicas, também de cálculo na vesícula biliar, que é algo que o estrogênio comprimido pode aumentar, de piorar triglicerídeo. Então é uma via muito segura, essa via pela pele. Então pode ser o gel, pode ser adesivo ou pode ser pílula, comprimido. E a progesterona, ela é comprimida. A progesterona que a melhor de todas é uma que a gente chama progesterona natural micronizada. E aí ela pode ser comprimido via oral ou via vaginal. Aí uma pergunta muito comum, né, Pri? E os implantes? Tem muita gente que chega, chip da beleza, implante, eles não são ainda validados, não são regulamentados nem validados pela Anvisa, e aí não são recomendados pelas principais sociedades, tanto de endocrinologia quanto de ginecologia. Sim. Eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre a gente escolher a via que seja mais segura e que tem os efeitos, né? Que tem os efeitos desejados, né? E evitar os efeitos colaterais. Eu mesma já peguei no consultório, né? Efeitos colaterais de uso inadequado, então por isso que é importante ter esse acompanhamento. E tem algumas pessoas que às vezes perguntam, né, sobre essa relação de a reposição hormonal biidêntica, ela é diferente, não é? O que é isso, né? Se fala muito também sobre, além dos implantes, se fala muito também do bioidêntico, então a gente entendeu o que é esse bioidêntico. Com certeza. Bioidêntico é um termo que é para descrever hormônios que seriam similares ao que o corpo produz.
Acabou que esse termo foi distorcido e utilizado como uma forma de marketing, como se somente os hormônios manipulados em farmácias de manipulação fossem bioidênticos, fossem superiores, como se existisse uma terapia hormonal diferente da que é recomendada nos guidelines principais que a gente encontra nas farmácias. Mas a verdade é que a reposição hormonal, que é indicada pelas principais diretrizes científicas, que é, por exemplo, esse que eu mostrei aqui, o Estrevogel, é o estradiol M-hidratado, que é o 17-beta-estradiol, tem os dois nomes. Ele é bioidêntico, ele é igualzinho ao estradiol que é produzido pelo corpo da mulher. A progesterona também, é a que a gente mais usa, até porque a gente viu depois que essa parte de risco de câncer de mama tem muita relação com a progesterona. Então, a gente prefere sempre as progesteronas naturais, a progesterona natural micronizada, ela também é bioidêntica. Então, o termo bioidêntico não é que assim, existe um padrão e uma bioidêntica. A padrão boa, ela já é bioidêntica atualmente. Antigamente, é que usava-se uns hormônios bem artificiais, estrogênio equino conjugado, que vinha de animal e não era igual ao da humano, ou um estrogênio bem artificial. Hoje em dia, não. A gente já tem os bioidênticos no padrão. Não existe essa... Não é especial, tem que manipular para ser melhor, não é assim. Sim. É bom a gente poder saber porque o que a gente tem, né, de regulamentado, assim, já tem essa adequação, né? Na verdade, a evolução da medicina acontece ao longo do tempo e aí vai incluindo essas coisas também, né? E de que forma, né, a terapia hormonal, né? Qual é a expectativa, né? Até porque às vezes as mulheres podem ficar nessa expectativa do que vai conseguir resolver, né? Primeiro a gente não tem como saber, né? A gente não tem como prometer nenhum resultado, mas a gente conseguir alinhar expectativas, né? De qual que é o efeito esperado de uma terapia hormonal na mulher na menopausa. O que se espera ter de melhora, em que sintomas, né? E os que não têm também, né? Sim. O sintoma que mais melhora, assim, que é a indicação mais clássica, é realmente essa parte dos fogachos, das ondas de calor. O estrogênio é realmente o padrão ouro para esses sintomas de fogachos. Claro que a mulher que não pode usar estrogênio tem outras medicações, como alguns antidepressivos, que podem melhorar também, mas o estrogênio é o padrão ouro. Além dessa parte das ondas de calor, a reposição hormonal na menopausa melhora a parte de libido, melhora essa parte da insônia. É bem comum a mulher na menopausa tem um despertar no meio da noite. Às vezes é associado à onda de calor, às vezes não. Então pode melhorar também essa parte do sono, do humor, dessa flutuação do humor, né? Porque muitas vezes a flutuação do humor acontece até ali na transição menopausal, quando ele nem parou 100% a menopausa, mas que já pode ser usado os hormônios, que a mulher já está ali com sintomas, aí o estrogênio sobe e desce com bagunça, e a reposição hormonal ajuda a regularizar isso. Então pode melhorar a parte do humor, da libido, do ressecamento vaginal, das ondas de calor. Esses são os principais, e aí outros pontos também, né? Pode melhorar essa parte de concentração, de memória. Você, como geriatra, trabalha muito com essa parte cognitiva, né, Pri? Sim. Ali é o que a gente até conversou antes, que a gente não indica para prevenir Alzheimer, mas e se for começar tardiamente, pode até piorar, se não for começar na janela de oportunidade. Depois a gente fala sobre isso. Mas pode ter uma melhora também na função cognitiva. Você vê isso na sua prática, os pacientes relatando? Sim, exatamente isso até uma forma de falar assim com as mulheres do uso no momento adequado, porque às vezes eu já pego às vezes pacientes falando assim, eu não vou fazer agora, eu vou fazer depois, porque entendeu? Mas exatamente é o momento que é essa janela de oportunidade, né? Que a gente fala um pouquinho disso, é que é o momento onde tem esses benefícios que pode tanto proteger em relação à parte cardiovascular, em relação à memória, em relação a ósseo também, né? Que também acaba aumentando risco muito de osteoporose por conta da menopausa, mas só por conta disso não há indicação. Então não vou indicar
fazer uma terapia hormonal se a mulher ela não tiver sintomas da transição menopausal, principalmente os fogachos, que é o que mais muda com essa terapia hormonal, só por conta da memória. Na verdade, não. E a gente vê muito esse brain fog, né? Essa névoa, né? Que a mulher fala muito. Eu pego muito essa queixa no consultório, essa questão de memória, falta de concentração. E que, na verdade, a gente precisa contextualizar que é multifatorial, tem vários fatores associados. Então, com certeza, a oscilação hormonal relacionada à transição menopausal é sim um fator importante relacionado à insônia, relacionada à questão de falta de foco. Às vezes, sabe, fala, nossa, eu fui lá, coloquei o celular na geladeira, começo a fazer umas coisas assim, esquece nome e tal. Então, eu vejo muito isso na minha prática. Só que muitas vezes também está relacionado junto, né, com um estresse, né, uma vida muito corrida, uma alimentação também inadequada, com muitos alimentos que acabam aumentando até essas alterações, como por exemplo os alimentos com muita gordura, com pouca fibra, bebe pouca água. Então, assim, eu vejo muita diferença relacionada a isso. E a atividade física, né? Que acaba mudando bastante. E o sono, que o sono por si só ele já é uma coisa que tem vários fatores associados. Então, quando a gente vê o sono da mulher em transição menopausal tá sim afetado por conta dessas ondas, né, de calor, nesses fogachos que vai lá no meio da noite que acontece, mas às vezes acontece no meio da reunião, acontece, né, causa até constrangimento. Mas, por exemplo, o sono até relacionado ao processo do envelhecimento, né? Porque com o envelhecimento, por exemplo, o sono ele tende a ficar mais superficial. Ele tende a não se aprofundar muito, acorda mais vezes durante a noite, e aí acorda, e aí vai lá, bebe água, vai no banheiro, daí come, daí assim, daí começa aquela bola de neve, assim, de coisas. Então, eu vejo que, assim, a terapia hormonal, ela é um ponto fundamental e eu vejo muita diferença, principalmente por essa parte dos fogachos, que acaba sendo um desencadeador de todas as outras coisas, mas que ela sozinha, sem a gente mudar também esse estilo de vida, a gente pensar em reconhecer o momento, né? Que a gente não vai dar conta das coisas do mesmo jeito que fazia antes, que não é assim que você dormir 3 horas e achar que vai conseguir passar o dia com a energia do mesmo jeito. Então, tudo isso acaba influenciando, né? E eu vejo que uma coisa potencializa a outra, né? Então eu incentivo muito, né? Então, quando me perguntam, né? Eu que falo bastante sobre essa mudança de hábito e tal, você também fala bastante sobre isso. Às vezes as pessoas podem pensar que é como se fosse você contra usar. Não, eu não sou contra. Quando tiver indicação, é claro que eu vejo sim muita melhora de usar a terapia hormonal, mas a gente lembrar que isso é uma ferramenta terapêutica dentre as outras. Então também não esperar milagres, não esperar que vai resolver todos os problemas, né? Isso é importante a gente alinhar, né? Pri, totalmente, totalmente. Eu gosto até de falar assim, como endócrino, às vezes dá até um certo. A gente tem que ter até paciência de explicar muito para as pessoas que o hormônio não é tudo. O hormônio é importante, mas tem gente, Pri, na prática, tem muitos pacientes que acham que tudo é culpa do hormônio. Aí, por exemplo, não faz exercício, come mal, não faz higiene do sono, os relacionamentos são conflituosos. E tá com muito sintoma. Aí acha que vai dar o hormônio, vai aplicar ali o gelzinho, tomar o comprimido e vai resolver tudo. Com certeza não vai. E é muito importante alinhar essa expectativa, porque ao mesmo tempo, lembrei agora de uma paciente de consultório que chegou para mim, ela chegou a primeira vez recentemente, já estava em reposição hormonal acompanhada com o gineco, veio para pedir uma segunda opinião, a gente até fez alguns ajustes, mas claramente tinha também um componente ali de uma síndrome de um transtorno depressivo que não estava sendo tratado e ela achava que é porque o hormônio só que estava desajustado. Então, realmente tem que olhar todos esses fatores de estilo de vida, de saúde mental. Não dá para colocar a expectativa que o bem-estar vai vir de um piscar de olhos só de começar a reposição hormonal. O mais claro, com certeza, são os fogachos.
Os outros podem melhorar também, mas como você falou, sono é multifatorial, são tantos fatores, né? Inclusive o próprio envelhecimento, transtornos de saúde mental podem afetar, hábitos de vida. Enfim, tem que alinhar a expectativa mesmo com os pacientes. Sim. E aí, assim, a gente chegou a comentar sobre janela de oportunidade. Você quer falar um pouquinho mais? O que que é isso? Sim, com certeza. Então, realmente, o melhor momento de começar a reposição hormonal é a mulher tá ali na transição menopausal ou na menopausa, então não para esperar os 12 meses, pode ser já ali quando os ciclos estão irregulares e a mulher ali com as ondas de calor, com os sintomas. Quanto antes, melhor. A gente pode começar no máximo até 10 anos da menopausa. Essa é a janela máxima. Já foi colocado até 5 anos como uma janela mais curta, é melhor mesmo. Quanto antes, melhor. Para começar ali perto dos 10 anos, tem que ter muito cuidado, tem que realmente entender que o risco-benefício compensa, tudo é balança risco-benefício. Mas o quanto antes, melhor, a janela de oportunidade é isso, e no máximo 10 anos após o início da menopausa, e a mulher, no máximo, com 60 anos para iniciar. Então, a gente não inicia uma mulher, por exemplo, tem 61 anos, teve menopausa com 55 e não procurou a tempo, já está ali com 61, já está fora da janela, ou se já tem mais de 10 anos da menopausa. Porque justamente os estudos viram isso, que o tempo de iniciar faz muita diferença. É como se, tentando falar de uma linguagem bem simples, é como se o corpo passou ali muito tempo sem os hormônios, ele já se adaptou e colocar vai desequilibrar. E se for no começo, o corpo estava acostumado a ter hormônio, então colocar vai até ajudar a manter as boas funções, o bem-estar. Sim. E aí, quando começa, né? Você falou então. E quando para? Quando que a gente decide que tá na hora de parar de fazer essa terapia hormonal? Pronto, e essa é uma pergunta também que já mudou muito a resposta na literatura. Ano passado, final do ano, eu fui para um congresso em Recife, em novembro, se não me engano, que aí tem várias aulas, o Congresso Brasileiro de Endocrinologia, sobre menopausa. E aí, realmente, eles colocam sempre nas aulas de menopausa, eles colocam isso hoje em dia, dos estudos mais atuais. Não tem uma resposta pronta. Antigamente até se falava, no máximo 5 anos, ou no máximo até os 60 anos, ou no máximo até os 65, mudava de acordo com o guideline, a diretriz científica. Hoje em dia é sempre individualizar com a mulher, vendo sempre essa parte, risco-benefício. Ela está se beneficiando, o risco cardiovascular está baixo, o risco de câncer de mama está baixo, vamos continuar. Então não tem um momento máximo de uso. Se a mulher ali estiver bem, funcional, se cuidando, podemos usar ali a vida toda, ou podemos, então, parou, ela voltou a ter sintoma, o risco continua baixo, já volta. Então é individualizar, não tem mais um tempo máximo de uso. Entendi. Então, assim, é a gente, como sempre, né? Sempre individualizar. Eu acho que esse medo dos efeitos colaterais é isso, da gente sempre estar reavaliando. Isso é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, não, avaliou e pronto. Não, por isso é que precisa fazer o segmento e aí acompanhar. E aquelas mulheres que, por algum motivo, ou porque tem contraindicação, ou tem aquelas que escolhem não fazer a terapia hormonal, mas tem sintomas da menopausa. O que que acontece se não fizer essa terapia? Quanto tempo que costuma demorar esses sintomas dessa transição menopausal? Se esses sintomas, eles por si, se não fizer a reposição hormonal, tem algum risco de não fazer, né? Existe alguma coisa relacionada a isso? Certo. Então, assim, a mulher tá com sintomas, se ela tiver contraindicação, é um caso. A gente tem outras terapias alternativas, por exemplo, ela tá com onda de calor e não pode usar o estrogênio, que é o padrão ouro, aí seria algumas medicações, como os inibidores da recaptação de serotonina ou serotonina e noradrenalina, medicações como fluoxetina, sertralina, duloxetina. Tem outras medicações, pregabalina, tem a oxibutinin, não, desculpa, a oxibutinin é mais para a parte dos sintomas geniturinários. Mas, enfim, tem medicações comprimidos que podem ser utilizados para amenizar os sintomas das ondas de calor. E em relação à duração dos fogachos, é bem individual, mas pode demorar ali 10, 15 anos para passar. Então, realmente, pode demorar muito depois que a mulher entra na menopausa.
Então, realmente, se a mulher puder, o estrogênio vai ser o padrão ouro, vai beneficiá-la muito, melhorar a qualidade de vida. Se não puder, tentar alguma terapia alternativa para não deixar ela sintomática. Porque justamente tem essa associação de a mulher que tem fogacho parece ter uma associação com piora do risco cardiovascular. Sim, sim. E aí a gente pensar de novo, né, todas as coisas que a gente pode fazer além, né? E aí pensando nisso, né, isso que você falou que existem medicações que não são hormônios, né? Por exemplo, os antidepressivos e outras medicações similares a isso. E que eu vejo também, né, tanto que tem evidência científica quanto que eu vejo na prática, das práticas complementares que podem ser usadas, principalmente as práticas mente-corpo, né, que são as práticas de meditação, yoga, hipnose, são práticas que ajudam porque aliviam muito essa angústia relacionada aos sintomas. Então, eles não melhoram o sintoma necessariamente em si, por exemplo, dos fogachos, mas melhora a angústia relacionada a isso. Né? Então a gente também pensar, porque às vezes a mulher também é uma contraindicação e fala assim, nossa, mas eu vou passar isso, como que eu vou passar isso? Então não existem possibilidades além dos hormônios, de medicamentos, e além disso existem as possibilidades de não medicamentosas, né? As coisas além dos medicamentos que podem auxiliar. E aí você falou essa questão, né, pensando nos riscos, né, cardiovasculares, coisas que podem associar. A gente já falou aqui de algumas. Mas só Pode... para complementar um ponto rapidamente sobre isso, aí também a gente falar medidas comportamentais também, né, para melhorar as ondas de calor, como evitar alimentos picantes, roupas leves, controlar o peso, isso é um fator muito importante, porque sobrepeso e obesidade pioram os sintomas da menopausa, principalmente as ondas de calor, né, porque, enfim, o acúmulo de gordura ele vai dar mais uma sensação de calor ainda pior. Então, se a mulher tiver sobrepeso ou obesidade, perder peso também ajuda. E essa parte, desde de alimentação, de roupas, o próprio exercício também pode ajudar, e como você falou, as práticas mente e corpo. Muito Sim. importante mesmo. E até uma coisa que você falou é uma pergunta que eu recebo às vezes das pacientes. A terapia hormonal pode engordar ou não? Como é que funciona Outra isso? pergunta, já tem estudo sobre isso? Não. Ao contrário, a própria menopausa, ela leva a uma tendência de maior acúmulo de gordura na região da barriga, que a gente tecnicamente chama gordura visceral, né, Pri? Enfim, aquela gordurinha da barriga. Que a mulher é muito comum, assim, eu vejo muitas mulheres que estão com barriga assim, e quando entra na menopausa, fica com aquela barriguinha aumentada bem aqui na frente que não tinha antes, essa gordura visceral. A menopausa faz isso, a menopausa natural, fisiológica. A reposição hormonal até ajuda a deter um pouco esse incremento dessa gordura visceral, essa gordura ruim. Então, não aumenta peso. É um medo muito frequente mesmo. Boa colocação. Sim, sim. Aí eu tô vendo aqui algumas perguntas. Acho que a gente já falou de boa parte delas, né? Não sei se você quiser complementar. Ah, uma coisa aqui, né? Quanto tempo começa a sentir melhora, né? A partir do momento que começa a fazer a terapia hormonal. Quanto tempo para a gente poder dizer assim, funcionou, não funcionou? E se não funcionar, o que que faz? A gente troca, a gente aumenta, assim, existe essa expectativa, assim, como é que é isso? Pronto. Os sintomas, eles costumam melhorar entre 1 a 4 semanas depois do início, mas pode demorar até 3 meses. Então, o ideal é a gente começou a prescrever a terapia hormonal da menopausa, reavaliar ali por volta de 2 a 3 meses, até 3 meses, para ver se a mulher conseguiu melhorar dos sintomas, tá? Essa melhora máxima seria até ali 3 meses. A gente faz a consulta de segmento, de acompanhamento, ver como é que ela tá. Existem sim diferentes doses. Doses ultra baixas, doses padrões e as doses um pouquinho mais altas. Aí, de novo, vai depender do risco da mulher se a gente vai poder aumentar a dose ou não. Por exemplo, aquele que eu mostrei aqui do puff. Pode ser um puff, 2, 3. Então, a gente tem essa possibilidade. Aí não passou as ondas de calor. Vamos olhar se aquela mulher tem um risco baixo o suficiente que permita uma dose um pouco mais alta do que a padrão. Entendi.
Isso também é para a gente alinhar essas expectativas de começou e falou, nossa, não está funcionando. Então, uma coisa é alinhar essa expectativa de quanto é o tempo que pode ter, né, de melhorar, e lembrar dessa regularidade para passar no médico, para o médico que prescreveu, principalmente, né, para conseguir ver, porque assim a gente vai conseguindo adequar, né? E tem alguma recomendação, alguma coisa que você acaba falando para os pacientes quando começam a fazer a terapia hormonal? Assim, preste atenção, me conta se aparecer isso, assim, então, para ficar em alerta, né? Para poder marcar uma consulta antes, ou enfim. Com certeza. Das grandes questões é que assim que a gente começa, pode dar sangramento irregular. Isso é das queixas mais comuns, então é importante a gente já falar para a paciente que pode ter esses sangramentos irregulares no início, que pode ser normal, aí tem algumas características que a gente, enfim, vai precisar investigar, mas que pode ser normal esses sangramentos irregulares no início do tratamento, que ela pode ter também uma sensibilidade na mama, alterações de humor também podem acontecer. E tem que falar também dessa parte de dor de cabeça, porque isso a gente já avalia antes, se a mulher tinha enxaqueca ou não, porque, por exemplo, tem alguns tipos de enxaqueca que podem ser pioradas por estrogênio. Então, já tive um caso de uma mulher que não tolerou, ela tinha muitos sintomas de fogacho, a gente tentou, mesmo no caso de enxaqueca, a gente prefere o transdérmico também do que o comprimido, prefere o gel ou adesivo do que a pílula. Mas teve mulher que mesmo com o gel, dose mais baixa, teve piora. Então, é um sintoma também que deixar de alerta. Principalmente essa parte do sangramento menstrual, alinhar, que pode ser normal no começo da TRH. E pedir para avaliar também essa parte de cefalo, de dor de cabeça, a sensibilidade nas mamas, falar que é normal. Sim. Muito bom. É bom justamente para conseguir saber até esses outros sintomas, né? Que para ficar em alerta e sempre, claro, né? A mulher sempre conversar com o médico que está prescrevendo para conseguir fazer esse acompanhamento. Eu acho que a gente acabou passando por todas as perguntas que colocaram aqui. Eu não sei se você tem algum ponto assim que você gostaria de trazer mais e que você vê bastante, por exemplo, no seu consultório, às vezes casos que você costuma ver com frequência que às vezes vale a pena você comentar. Então, se tiver alguma coisa, fica à vontade. Certo. Eu estava até olhando aqui também uns roteirinhos que eu coloquei com os principais pontos. Eu acredito que a gente já abordou os principais mesmo. Lembrar também, né, que se a mulher, a principal queixa é só essa parte de secura vaginal, que tá ressecada, quando tem relação tem incômodo. Se for só isso, não tem as ondas de calor, a gente pode fazer a que a gente chama da estrogenoterapia local, só com estrogênio vaginal. Já pode melhorar bastante, melhorar a função sexual dela. Então, tem esse tipo de terapia. É uma terapia hormonal também, mas que não é sistêmica, é localizada ali para melhorar principalmente o ressecamento vaginal. Mas eu acredito que a gente já falou realmente, Pri, os principais pontos. Essa parte de reposição hormonal na menopausa. É muito importante que as mulheres sejam informadas, que pode ser muito benéfica quando bem indicada e segura também para perder o medo, porque eu acredito que tem muito essa questão da naturalização do sofrimento feminino, né? É natural, tem que aguentar. Mas não, hoje em dia a gente tem ferramentas que são seguras quando bem indicadas e que vai melhorar o bem-estar. Então não vamos naturalizar o sofrimento, achar que é normal estar ali morrendo daquelas ondas de calor, com todas aquelas alterações de humor, de libido, e que tem que ser assim. Não, vamos usar a medicina e a ciência a nosso favor, né? Sim. E eu acho que você traz isso e muitas mulheres às vezes não levam isso na consulta com medo ou porque acham que é normal, então às vezes não falam o sintoma porque, não, isso daí é normal de idade, não, às vezes tem vergonha, principalmente se for relacionado, por exemplo, à parte de libido ou uma parte de esquecimentos, eu vejo que também tem muito tabu relacionado a isso.
os fogachos que também podem causar constrangimento. Então, assim, são coisas que às vezes as mulheres ou elas acham que é normal e não tem o que fazer, ou elas ficam com medo, por exemplo, de fazer uma terapia hormonal e às vezes não quer nem falar, ou tem medo de trazer isso na consulta. E muitas não são ouvidas realmente. Então, assim, tem esse lado da mulher que às vezes não fala, mas a gente sabe que, de fato, tem uma relação, às vezes, da gente ter pessoas que às vezes pode não valorizar, né, essas queixas, e elas não se sentem ouvidas, não se sentem valorizadas como uma coisa que for, assim, como se não fosse uma. Na verdade, assim, não é uma doença, né? É uma condição natural. Só que por ser uma condição natural, não quer dizer que é normal, não quer dizer que não vale a pena a gente fazer alguma coisa quanto a isso. Na verdade, não. Tanto que quando eu falo, né, bastante sobre essa questão da gente cuidar da pessoa além da doença, porque tem coisas que não são doenças e que precisam sim ser tratadas, né? Mas precisam ser tratadas por quê? Porque a gente trata a pessoa que está passando por um sofrimento. Independe de onde vem esse sofrimento. Se esse sofrimento vem de um diagnóstico de uma doença, se esse sofrimento vem de uma fase de vida, se esse sofrimento vem, às vezes, o mesmo sintoma para uma pessoa, às vezes não vai causar angústia e para outra pessoa vai causar angústia. Vou fazer menos desse sintoma? Não, porque na verdade me importa muito mais a pessoa que está passando por esse sintoma, essa pessoa que está passando por esse sofrimento. Então, isso daí é muito mais importante a gente trazer, que o cuidado, né, ele vai além do que só o tratamento de doenças. A menopausa, ela sim aumenta o risco de doenças, mas ela não é uma doença em si, mas não é por isso que ela não deve ser valorizada, que não deve ser escutada, que não deve ser levado isso em conta. Eu acho que já se fala muito mais sobre isso hoje. Primeiro porque a gente vive mais, então antes, na verdade, a gente nem tinha tantas pessoas assim, e hoje em dia é os que você disse, assim, às vezes a maior parte da nossa vida vai ser depois da menopausa. Então a gente precisa valorizar para que a gente continue vivendo de uma maneira com qualidade de vida e que a gente consiga se reconhecer. A mulher, ela, muitas vezes nessa fase, ela vai se reconhecer mesmo, ela vai se identificar de uma maneira diferente e é uma oportunidade. Na verdade, para mim, eu vejo como uma oportunidade porque assim abre os olhos para que a gente possa a partir dessa brecha, digamos assim, né, a gente conseguir levar esse cuidado além e pegar outras coisas que também podem estar adormecidas aí no cuidado, como a própria questão do estilo de vida, relacionamentos, espiritualidade, o ambiente. Então, tudo isso que pode ser levantado, porque isso acaba afetando muito nessa fase, né? Então, se você quiser trazer também uma mensagem aí que você gostaria de levar, né, reforçar aqui o que a gente trouxe na live, mas o que você gostaria de dar essa mensagem aqui para as mulheres. Certo, Pri. Então, eu vou deixar de mensagem final que, como a gente sabe que a menopausa vai acontecer com todas nós uma hora ou outra, é importante a gente já começar a se preparar desde antes. Então, como? Mantendo um estilo de vida saudável, cuidando da massa muscular, que a gente sabe que cai também com o envelhecimento, com a menopausa. Então, fazendo exercícios de fortalecimento muscular, mantendo um peso saudável, cuidando desse pilar do peso, porque a gente sabe que ter o excesso de peso é muito comum com o envelhecimento, tendo um acúmulo de peso, mas não é normal, mas é comum. Enfim, e piora os sintomas da menopausa, então já ir se cuidando desde antes e saber, ter o conhecimento. Acho que o conhecimento empodera muito, né? Então, realmente, ter o conhecimento que a reposição hormonal pode te ajudar e procurar profissionais de confiança, que infelizmente a gente sabe que vários profissionais que mexem com hormônios hoje em dia não são, de fato, especialistas qualificados para cuidar da saúde da mulher. Então, pesquisar bem, olhar um registro de especialista, pedir indicação, para ter um acompanhamento seguro e, com isso, ter uma longevidade com qualidade de vida, né? Sim, sim, com certeza. E hoje você está atuando onde? Você está no consultório presencial, online?
Estou no consultório online, telemedicina e presencial em Fortaleza. Sim. Telemedicina atendo pessoas de todo o Brasil, atendo mais online atualmente do que presencial. Mas são esses meus focos de consultório no momento. E você, Pri, está fazendo também São Paulo e telemedicina também, né? Sim, sim, também faço. Eu também faço online, que acabou ficando depois da pandemia, assim, muito atendimento online, mas hoje em dia eu faço mais presencial, né? Mais presencial até para fazer toda a avaliação na parte clínica e porque eu faço acupuntura também. E aí que também é uma coisa, né, que acaba sendo associada, né, pra gente conseguir fazer de tratamento. Legal, ótimo. Então, muito bom. Ó, tô muito feliz, né, da gente ter conversado. Muito bom sempre falar com você e agradecer. Eu também, Pri, muito obrigada pelo convite. Vamos trocando. Obrigada por tudo. Boa noite e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.